E aí, turma, galera do bem, tudo bem com vocês? Bora para mais uma live hoje, live de número 73. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre crenças, sobre três níveis de crenças que a gente constrói, né, dentro da gente. A gente vai falar um pouquinho aqui que é crença e quais são esses três níveis de crença que, quando a gente entender, vai melhorar bastante a questão do 1% todos os dias. Então bora lá para a live de hoje. Já vou aqui colocar aqui nos comentários. Já vai chegando, compartilhando aí com as pessoas. Já vou fazer aqui também. Vou compartilhar aqui. E aí, Ana Paula, tudo bem? Boa noite. A gente vai falar sobre os três níveis de crenças, né? E quais são esses três níveis de crenças? Primeiro, vamos entender o que é uma crença. Uma crença é como se fosse... Uma crença é um conjunto de convicções, é um conjunto de verdades que a gente tem sobre um determinado assunto, sobre um determinado mundo. É como se fosse os óculos que a gente veste e é o jeito que a gente enxerga o mundo. Então essas crenças é como se fosse um grande óculos que a gente coloca. E esse óculos é o que molda, é a forma com que a gente enxerga o mundo. E essas crenças elas podem ser consideradas crenças limitantes e elas podem ser consideradas crenças que elevam a gente. Às vezes tem pessoas que têm crenças que elevam ela, né? Fazem com que são crenças que fazem com que ela cresça, são crenças que fortalecem aquilo que ela acredita. Só que eu vejo que toda crença, por mais que ela seja uma crença fortalecedora, ela pode se tornar uma crença limitante. Então eu vejo que toda crença ela acaba se tornando uma crença limitante. Por quê? Se eu tenho uma crença que eu posso ganhar R$1 milhão, eu estou criando uma crença limitante que eu posso ganhar 2. Então toda crença, por mais que ela seja uma crença fortalecedora, ela acaba se tornando uma crença limitante, porque ela acaba limitando de a gente pensar mais, de a gente acreditar mais. E essas crenças elas podem ser formadas de que forma? Elas podem ser formadas ou por repetição, ou por um forte impacto emocional. Como assim? O que seria repetição? É como se eu tivesse um carimbo, e eu tivesse um papel, uma folha. E eu vou repetir naquela crença ali. Um exemplo. Se todos os dias eu acordo de manhã e eu reforço para mim através de uma autossugestão que eu posso, que eu consigo, que eu sou merecedor, que eu dou conta, que eu sou feliz, todo dia eu estou repetindo aquilo ali pela manhã. Então todo dia eu estou reforçando aquela crença ali dentro de mim. Todo dia eu estou reforçando. Então isso é por repetição. A gente pode instalar e desinstalar crenças através da repetição. Ou pode ser por um forte impacto emocional. Algo acontece e aquilo ali me traz uma grande emoção, me traz um forte impacto. É como se eu tivesse o mesmo carimbo, só que eu pego esse carimbo, eu coloco dentro do pote de tinta, eu venho aqui e dou uma batida aqui que esparrama a tinta para o papel inteiro. Então ela pode ser ou por repetição, né, pequenos pontinhos ali, ou ela pode vir dar um forte impacto emocional e aquilo ali marcar. Que jeito que isso pode acontecer? Na nossa infância, às vezes, as pessoas falam assim, né? Você tá lá, você começa a crescer um pouquinho, aí vem o pai, vem a mãe, vem os avós, vem os tios, vem os familiares, vem os pastores, os padres, vem ali, todo mundo ali da comunidade vem e começa a falar assim, não, você não dá conta, tá vendo? Você não é suficiente. Ó, tá vendo como que é? Você não consegue fazer isso. Isso aí vai repetindo, e aí isso aí vai formando um padrão de convicção, uma crença que faz com que você acredite que não dá conta. E aquilo ali vai sendo reforçado. Ou pode vir alguém e te expor na frente de milhares de pessoas, alguém vem ali, expõe você
naquele jantar de família, vem aquele tio lá e fala assim, nossa, você é isso, você é um derrotado, falei que você não ia dar certo, que não sei o quê. E aquilo ali causa um constrangimento, causa algo muito emocional dentro de você, e aquilo ali é um forte impacto emocional. Você vai acreditar que você realmente não é capaz. E as crenças são o que moldam os nossos comportamentos hoje. As crenças, o conjunto de convicções, o conjunto de como a gente enxerga o mundo, de como a gente acredita que o mundo é, são isso que vão moldando os nossos hábitos, e os hábitos moldam os nossos resultados. Então as crenças, ela está muito ligada com isso. Ela está muito ligada nos nossos resultados. Se eu tenho uma crença que eu não consigo dar certo em um determinado assunto, se eu acredito naquilo ali, eu tô certo. Se eu não acredito, eu também tô certo. Então essas crenças são isso. E existem 3 níveis de crenças, né? 3 níveis. Qual que são esses 3 níveis? Existe a primeira crença, que é superficial. E qual que é essa crença superficial? É aquela que a gente ouviu. Como assim? Vem alguém para você e fala assim, vamos supor, eu fiz transição de carreira, saí de uma indústria e fui pro mercado digital, fui pro marketing digital. Aí vem alguém lá no momento lá e fala assim, eu se eu fosse você não fazer isso aí não, hein, porque o marketing digital é furada. É alguém falando para você, você tá ouvindo, né? Você tá ouvindo aquilo ali. Aí vem, é tipo alguém falando de algo que ela escutou que realmente dá certo. Então essa é a primeira crença, a mais superficial. E hoje a maioria das pessoas, elas caem nessa crença. Alguém chega e fala assim, se eu fosse eu não fazer isso aí não, que eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Como você acha? O meu vizinho, amiga da minha tia, fez isso aí e não deu certo. Ele ouviu de uma terceira pessoa que não deu certo. Então essa crença é a crença superficial. E às vezes a maioria das pessoas, a gente se pega dentro dessa crença. Dessa crença de tipo assim, putz, eu ouvi alguém falar. Tem uma outra crença que é a crença intermediária. E que crença é essa? É aquela crença que alguém vivenciou e fala pra você. Um exemplo. Chega lá o seu primo e fala assim, eu tentei no marketing digital, mas não deu certo. Se eu fosse eu não fazia isso. A pessoa vivenciou aquilo ali e pra ela não deu certo. Pra ela não deu certo. E aí que tá, a gente não é igual a ninguém. Se uma pessoa deu certo, na PNL fala isso, Programação Neurolinguística fala isso. Se uma pessoa deu certo, eu também consigo. Se ninguém deu certo, eu vou ser o primeiro a dar certo para abrir caminho para as outras pessoas. Então, se alguém deu certo, não é que para aquela pessoa, naquele momento de vida, para as circunstâncias que ela estava, precisa ver se ela teve capacidade de desenvolver. Tem que ver se ela quis passar pelo tempo suficiente, pelo aquele processo de amadurecimento, para ela chegar ali e realmente falar assim, faz 10 anos que eu estou fazendo isso e eu me dediquei 8 horas por dia, empenhado todos os dias de segunda a domingo, e realmente depois de 10 anos eu vi que não deu certo. Aí é uma vivência muito maior. Mas às vezes a pessoa fala assim, eu tentei, tentou quanto? Tentei 2 semanas. Você fez tudo que todo mundo faz? Não fiz porque não dava tempo. E não deu certo pra mim. Então ela vivenciou, mas ela vivenciou de uma forma totalmente diferente. E às vezes a gente cai nessa ladainha. Isso cria muitos bloqueios mentais, cria mesmo. Esse negócio de crença cria vários bloqueios mentais. E por isso que a ideia de a gente entender as crenças, entender como que elas funcionam, como que elas são instaladas, entender sobre bloqueios, sobre sabotadores, faz com que, não que a gente resolva, mas quando a gente entende, a gente consegue melhor solucionar e saber lidar. Porque a questão é saber lidar. Porque elas vão estar aí, elas vão existir, mas a gente precisa saber lidar com cada uma delas. Tem que falar pra ela, velho. Fala pra ela que, tipo assim, ela tem que... Não pode deixar paralisar a vida dela. Não deixa paralisar. Fala pra ela que ela precisa estudar um pouquinho sobre crenças e entender que a crença é uma forma de como ela enxerga o mundo. É uma forma de como ela enxerga o mundo. Se ela enxerga o mundo de uma forma que tá bloqueando ela só precisa trocar o óculos. Só precisa trocar o óculos. Eu trago aqui para vocês na leitura a questão da mudança de mentalidade e comportamento através da leitura. Por quê? Às vezes tem um monte de gente que fala assim, a leitura não muda a mentalidade de uma pessoa. A pessoa não muda através da leitura o comportamento. Eu tô aqui para trazer um óculos diferente para você. Um óculos que eu usei e que eu uso até hoje. Que os livros, hoje, é uma das maiores fontes de conhecimento. Que os livros é uma das maiores fontes
de transformação de mentalidade e com isso de comportamento. Eu garanto para você que os livros hoje podem debater. Ah, mas o treinamento do fulano é muito mais. Mas você pode ter certeza que o treinamento, ele estudou, a base daquele treinamento ele estudou e tirou de algum livro. Você pode ter certeza disso. Então o livro hoje é uma das maiores fontes de transformação, de mentalidade e, consequentemente, comportamento. E aí a gente vai para o terceiro nível. Então a gente falou do nível mais raso ali, superficial, que é o que a gente ouve. Tem aquele nível intermediário que é alguém vem e fala, mas é alguém que vivenciou. A diferença de quando você ouve, alguém ouviu de alguém que ouviu que não dava certo. E aí você cria uma crença que realmente não dá certo. É igual aquela telefone sem fio, né? Fofoca de portão, né? Ah, o fulano falou que você viu o que aconteceu lá? Que o primo do fulano que tem uma tia lá não sei aonde falou que... aquelas conversas de portão. E às vezes a gente acredita nessas crenças. E aí a última crença é aquela crença mais profunda. E qual que é essa crença? É aquela que eu vivi. É aquela que tipo aconteceu com você. E uma coisa que você vê dificilmente você vai conseguir desver aquilo ali. Essa crença é a crença mais forte. É aquela que é mais difícil de mudar. Porque a crença que a gente ouve, a gente consegue mudar se a gente fazer diferente e colocar em prática. A crença que vem alguém e fala, tipo, eu vivenciei isso e eu acho que não dá certo, você consegue também colocar em prática e ter um resultado diferente. Então essas duas crenças, a mais superficial, a mais rasa, e a mais intermediária, é mais fácil para você mudar. É mais fácil para você mudar, você só precisa fazer diferente, de forma diferente, modelar outras pessoas. Agora aquela que é mais profunda... Aquela que é mais profunda é aquela que você vivenciou. Essa é mais difícil de mudar. É possível? É possível. Você consegue mudar através da repetição ou através do forte impacto emocional. Só que essa é a mais difícil. Por quê? Aquela você vivenciou. E quando você vivencia aquilo ali, gerou emoção, gerou sentimento. E aquilo ali grava em você, porque está dentro do seu lado emocional do cérebro. Está dentro do seu sistema límbico, que é o das emoções. E ali, quando grava ali dentro, vai para o subconsciente. E o subconsciente é 95% hoje da sua massa, da sua mentalidade hoje. Então é mais difícil de mudar. É super possível, mas é mais difícil. É aquele trauma que você sofreu na infância. Às vezes o professor colocou você de castigo na sala de aula. Às vezes você sofreu algum abuso. Às vezes você sofreu algum bullying, alguma discriminação. Às vezes você sofreu alguma coisa que gerou um forte impacto emocional em você. E aí você vivenciou. Às vezes você está no 5º relacionamento e nenhum relacionamento dá certo. Você cria uma crença que homem ou mulher não presta. Você quebrou 3 vezes financeiramente. Você acredita que você não dá certo. Que o dinheiro não foi feito para você prosperar. Às vezes você fala assim, quebrei profissionalmente, já mudei de profissão 5 vezes e não me acho. Você vivenciou aquilo ali, você acredita que você não dá certo em nada. Essa crença é mais profunda, é possível mudar? Total. Através da repetição. Como que eu repito? Vou lá, começo a repetir um comportamento novo. Vou lá e começo a repetir algo novo, uma habilidade nova, um comportamento novo, uma atitude nova, uma intenção positiva nova. E aí eu vou repetindo todos os dias até aquilo ali gravar dentro de mim. De que forma? Através da autossugestão, através de testar novas formas de você fazer. Lembra, se alguém fez, você também consegue fazer. Se ninguém fez, você pode ser o primeiro a fazer aquilo para abrir caminho para as outras pessoas também fazerem. Ou você pode fazer num forte impacto emocional. De que jeito? Algum treinamento, alguma imersão. Algo que vem e você conectar a emoção com aquilo ali, daquele momento que está acontecendo, você vem e conecta uma crença positiva dentro de você. Existe a possibilidade de mudar essas crenças, dessas duas formas. Hoje o que acontece? Você pode ir em um treinamento hoje, você pode ir em um treinamento de forte impacto emocional, em um treinamento de imersão, e ressignificar, mudar os seus óculos de alguma crença que você tem. Você vai lá, passa lá 2 dias, 3 dias e recebe vários fortes impactos emocionais ali que muda aquela crença que você tem. E também.
Você pode hoje através dos livros. Cada livro que eu leio reforça uma crença que eu já tenho. Cada livro que eu leio traz uma nova forma de enxergar o mundo. Eu fico pensando, cara, o cara estudou 10 anos, ele traz dentro de um livro 10 passos para você encontrar a felicidade, 10 passos para você achar o sucesso. Traz um livro sobre como você pode organizar sua agenda, como você pode criar hábito. A pessoa estudou 15 anos e ela traz ali simplificadamente uma forma de você criar aquilo ali também. E aí eu fico olhando, eu leio, falo, cara, eu vou fazer assim. Quem sou eu? 2 meses estudando sobre hábitos, questionar alguém que estudou sobre hábitos durante 20 anos. Então existem essas duas formas hoje. Eu acredito que o treinamento, terapia, essas coisas fazem muito sentido para a gente ressignificar crenças. Porque é um forte impacto emocional. Você vem ali e toma um forte impacto emocional. Você troca de óculos. É como se você estivesse andando de dia com óculos de sol, onde você não consegue enxergar direito as coisas. E aí você vem lá no treinamento e a pessoa tira aquele óculos de sol e coloca um óculos onde você começa a enxergar tudo. É só mudar o óculos. E eu vejo que os livros é o quê? É uma forma de eu repetir aquilo ali. Fui no treinamento, recebi um forte impacto emocional. Daqui um tempo, tem uma curva de retenção. Daqui um tempo, você vai começar a perder essa retenção desse forte impacto emocional que você teve. E os livros eu vejo como o quê? Como uma manutenção dessa retenção que eu vou fazendo. Então os livros hoje podem reforçar uma crença através de uma repetição, ou eu posso ter um forte impacto emocional com algum livro que eu li. Depois vocês colocam para mim lá se teve algum livro que você leu e teve um forte impacto emocional. Quando você leu aquele livro, você falou, cara, tudo fez sentido. Eu já li vários livros desses. Eu já li lá, tem aí os 5 mais, os 6 mais livros que eu falei, cara, como que eu passei a minha vida inteira sem ler esse livro? Que é um livro que traz um forte impacto emocional em mim. E aí eu pego outros livros, eu começo a pegar outros livros e aí vão reforçando aquele forte impacto emocional. É como se um livro fosse repetindo o conteúdo daquele livro que me deu um forte impacto emocional. Então tem esses 3 níveis de crença. Entender isso vai ajudar demais, demais a você entender e a imaginar, a solucionar os problemas que a gente tem. Tudo é crença, tudo é conjunto de convicções, tudo é a forma que a gente acredita que o mundo é. Se a gente acredita que isso aqui é amarelo, se eu acredito que isso aqui é amarelo, eu tô certo. Se eu acredito que isso aqui é azul, eu também tô certo. É a forma de como eu enxergo o mundo, é a forma de como eu enxergo as coisas. E é as crenças que moldam os nossos hábitos, que moldam os nossos resultados. É esse conjunto de convicções e como a gente acredita que a vida é, que forma os hábitos que a gente tem todos os dias. Às vezes você está tentando ler todo dia. Às vezes é uma crença que você tem de leitura. Algum professor colocou você de castigo e falou que você tinha que ler um livro de 400 páginas que fala sobre a história. E aí você começou a ler, você não entendeu nada. O que você falou? Nunca mais eu vou ler na minha vida. É uma crença. Às vezes você quer criar o hábito de mudar a alimentação. Às vezes é uma crença que você tem que, tipo, se eu comer eu me sinto satisfeito. Se eu servir comida para as outras pessoas, eu vou satisfazer as outras pessoas. E então todo mundo que vem em casa eu preciso dar comida para elas. Porque a comida na sua infância, às vezes, te trazia um comportamento de apego com seus pais. Às vezes, quando você estava comendo e comia bastante, seu pai falava, ô filho, que parabéns, você está comendo um monte. E aí você quer o carinho do seu pai, você acredita que a comida traz aquilo ali. E hoje você está comendo. Por quê? Existe uma emoção que te conectou. E às vezes você está tentando mudar isso e não consegue. Você tenta mudar o hábito, muda o comportamento e não vai. E às vezes é a crença. Às vezes é uma crença no subconsciente que está te travando disso. Então, perceba. As crenças, elas podem mudar a forma que a gente enxerga o mundo. Então, tentar construir crenças que vão fazer coisas positivas pra gente, vai fazer total sentido para mudar os nossos resultados. E ajudar a gente a ser a 1% melhor todos os dias, tá bom? Galera, então a live de hoje foi essa sobre crenças. Eu vou deixar a live salva, né? Tá ficando todas as lives salvas. Então coloca lá um comentário. Coloca lá qual que é uma crença que você tem hoje. Uma crença que você tem hoje que tá te travando. Coloca lá ou me manda no direct, que a gente vai trocar uma ideia aí. Vou te ajudar, tá bom? Então, beijão no seu coração. Um ótimo dia aí. E eu vou embora pro Clube do Livro agora com o livro Comece pelo Porquê. A gente tá indo pro
primeiro encontro desse livro aí, segundo livro do Clube do Livro, tá bom? Então, um beijão no seu coração, amanhã eu te encontro aqui, beleza? Valeu!